Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham! Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje aqui voltando ao sonhar com mais um podcast sobre Sandman, essa série que a gente está fazendo, acompanhando a série da Netflix, e onde a gente relê os quadrinhos arco a arco. E para isso a gente trouxe uma convidada que faz tempo que não aparece aqui, mas é muito querida, Gabi Franco. Tudo bom, Gabi? Olá, Wayners! Olá, queridos. Uma honra estar com vocês novamente nessa tão amada mansão do meu morcego preferido. Muito bom, Gabi, que eu sei que é muito fã de Sandman, né? Sou muito fã de Sandman. Foi um dos primeiros quadrinhos que eu li, assim, um pouco de adolescente, né? Fora quadrinho de herói que eu comecei a ler, não teve jeito. É, Sandman é foda. E também ele que também é muito fã de Sandman, Thiago Brancatelli, o Branca. Acho inclusive muito justo a gente gravar sobre esse clássico da HQ depois de ter gravado sobre outro clássico, que é Cacofonia. É verdade. Sai fora, sai fora. Um clássico da DC contra um clássico do Batman, eu acho bem justo. Pesadelo contra um sonho. Exatamente. E ele que também é um sonho, Leonardo Vicente, o Bud. Ai, que delícia. Que sonho! Que sonho de homem. É, falamos junto, é porque é verdade. E meu co-apresentador, André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa, que é sobre Naninha, sobre tirar uma sonequinha, que é Sandman, que é maravilhoso, né? Esta obra maravilhosa. Vamos dar aqui continuidade depois de 2 anos, né, que a gente lançou os podcasts. E, cara, aproveita aí, porque as histórias de hoje são, que na verdade são as histórias, né? São Sim. 4 histórias, então são muito boas. A gente, de certa forma, já falou de 2 delas, né? Mas a gente vai falar aqui de novo, que vai ser muito bom. Exatamente. E esse capítulo todo mundo, o cara que não para de sonhar jamais, principalmente em ser o Batman, Carlos Vasquez, oi JT. Já passei da idade, agora já devia estar treinando há Sei. muito tempo. Sei. Já era, já. A sua toalha de Batman, que você fica vestindo ela e fazendo tchurururu à noite, aí na sua casa não engana ninguém. Ah, mas é só nos meus sonhos. Mas como a gente falou, esse programa é uma sequência, né, dos programas que a gente fez sobre Sandman. O programa 158 foi sobre Prelúdios e Noturnos, que foram as primeiras histórias do Sandman e do Neil Gaiman. O 159 foi sobre A Casa de Bonecas, 2 arcos que foram adaptados já para a série da Netflix, né? O 160 exatamente foi sobre a primeira temporada da série. E hoje a gente vai falar do arco Terra dos Sonhos, que na verdade não é exatamente um arco, são 4 histórias que o próprio Neil Gaiman chamou essa sequência de histórias de Terra dos Sonhos. São encadernado várias vezes. E 2 dessas histórias, inclusive, como o André já citou na introdução, a gente falou por alto porque já foram adaptadas para a série, né? Foram os 2 episódios extra que saíram um pouco depois da temporada ser concluída, que Sim. são Calliope e Os Sonhos de Mil Gatos. Mas a gente vai falar delas agora focado no quadrinho e com a Gabi, que não estava no programa anterior, então temos mais um ponto de vista aqui para adicionar. E as histórias que a gente vai falar hoje, para quem quiser pausar agora e correndo lá ler para depois acompanhar o programa, ou simplesmente vai ouvir o programa e depois vai pegar para reler ou ler pela primeira vez, são Sandman 17, 18, 19 e 20. Na edição americana, aqui saiu tanto pela Globo quanto pela Brainstorm com a mesma numeração, Sandman 17, 18, 19 e 20. E saiu no terceiro encadernado da Conrad, ali que tá como Terra dos Sonhos mesmo, na primeira edição definitiva da Panini, e também saiu no número 3 daquela edição especial de 30 anos que a Panini lançou também. Então todas essas histórias saíram ali e saíram também num Sandman especial número 3 da Globo, lá em 1992. Uma das histórias saíram na edição da morte também, mas
o grosso saiu nessas 3 que eu falei agora, beleza? Então vamos começar. Eu, por acaso, tô com a edição da Conrad, que é a minha edição favorita, mas vai ser interessante a gente ver quem tiver edições diferentes e tal, até pra dar uma comparada, né, em algumas decisões editoriais de tradução e tudo. E a primeira, que já foi adaptada na série, inclusive, é Calliope. Saiu em Sandman 17, com roteiro como todos do Neil Gaiman, e arte do Kelly Jones, cara, que é, porra, Sim. quem é fã do Batman sabe quem é Kelly Jones. E arte final do Malcolm Jones, que é o cara que fazia arte final de quase tudo do Sandman, que eu fiquei muito triste quando li a ficha no final da história e descobri que ele cometeu suicídio faz muito tempo. Mas enfim, vamos falar aqui de Calliope, que é uma história muito doida, né, cara? Você quer falar um pouco, Gabi, do que é a história de Calliope? Eu adoro a história de Calliope. Eu adoro mitologia greco-romana, né? Não à toa. Tô fazendo filosofia agora. E tô me graduando em filosofia. E o mito da Calliope é muito legal. Ela é uma das musas, na verdade. E a história fala sobre um escritor que passa por uma crise criativa, não consegue mais escrever, não consegue mais se inspirar. Há um ano ele não escreve nada, então os editores estão no pé dele, né, pra vender, aquela coisa toda. E ele tá em crise, e aí ele vai procurar, não fica claro o que é, se o cara é um mago, se não é um mago, se ele também era um escritor que tava passando por isso, mas ele vai procurar um cara que conseguiu capturar a musa Calliope, que é a musa da poesia épica, na verdade. Originalmente, Calliope é musa da poesia épica, mas aqui ela tem mais uma conotação de musa da literatura, né? E aí ele tem todas aquelas coisas nojentas de feitiçaria, precisa de um bezoar, que é tipo aquele emaranhado de cabelos que as pessoas que tem... Como que chama aquela mania de comer cabelo? Tricotilofagia? Tricotinofagia, exatamente. Tricotinofagia. Ele vai e pega esse bezoar, que na verdade é um emaranhado de cabelos de uma mulher que tinha essa doença. Provavelmente um médico legista, o cirurgião, tirou do estômago de uma mulher esse bezoar, leva lá pro cara e ele faz uma macumbinha lá, um feitiço, e pega essa Calliope aí, queima um pergaminho e captura essa Calliope. Todo ritual, né? Faz um ritual e captura essa musa e guarda ela dentro do quarto. Guarda não, né? Ele mantém ela como refém. Não, ele mantém, ele estupra, ele faz de tudo, né? Exatamente. O primeiro cara já faz isso, né? Tipo, o primeiro cara que captura a mulher já faz isso. Já mantém como refém, estupra, toda aquela coisa. E tem uma parada, Gabi, só pra complementar o que a gente falou antes, que a gente falou do bezoar. O que eles falam é que o bezoar é uma parada, tipo, que sai do estômago. Tipo, um emaranhado que sai do estômago. Aí ele fala que esse especificamente é de cabelo, que eles chamam de tricobezoar. Tricobezoar, exatamente, tá certo. Porque, na verdade, o bezoar é uma matéria que não se dissolve com ácido estomacal. Com ácido gástrico, né, e tal. Gástrico, exatamente. Ela não se dissolve, ela é uma coisa que resta no estômago, um resto de qualquer coisa, de matéria orgânica. Esse é um tricobezoar que é feito de cabelo e aí leva pra ele. Exatamente. É muito nojento. Inclusive, ele fala, ainda resta, restos de comida, que eu falei, ai meu Deus, que detalhe. Se fosse no Brasil, o bezoar ia ser os restos de um cachorro quente de Osasco, certeza. Ou de milho. Ia ter os milho no meio do negócio. Ia ter os milho no meio. Não, achei muito doido isso, cara. E ele tem uma parada que eu acho muito engraçada, que essa história, ela fica bem marcada na época, né? Pelo menos pra mim, ela passa todo um clima, assim, de literatura, um mundo pré-internet, muito, né? Porque é a época que foi feito, né? Porque não precisava da Calliope com a AI, por exemplo. Né? Temos a AI que na verdade não vai inspirar ninguém, mas vai copiar muita gente, né? Mas vai fazer, né? Chat GPT, né? Exatamente. Vai ter um livro medíocre em questão de horas, tá bom. Exatamente. Eu não duvido que criem uma inteligência artificial chamada Calliope só por causa disso. Não duvido. Não duvido. Inteligência artificial que faça livros, inclusive, né? Que escreva livros, chamada Faça Calliope. grandes obras, né? É muito legal, cara, porque aqui é de novo o Neil Gaiman fazendo o que ele faz de melhor, que é pegar uma mitologia e atualizar, né? Tipo, trazer pro contexto de hoje, amarrado com Sandman, com a porra toda, né? E é muito legal, cara, que tem um lance que eu não lembrava dessa história, que ela é muito paralelo ao primeiro arco do Sandman, né? Tipo, ela tá presa e ela, como ela é uma musa, acaba sendo uma coisa bem ligada aos sonhos, né? A criação é muito ligada ao sonhar. Tipo, o Sandman poderia libertar ela, mas o Sandman também tá preso. Tá preso, exatamente. Ela clama pelas irmãs, né? As outras musas, da memória, da canção, da dança. São várias musas, se eu não me engano,
acho que são mais de 9 musas. E ela chama as irmãs e pergunta, fala, me ajuda, cara, eu preciso sair daqui, quem poderia me tirar daqui? E elas falam, a gente não pode mais, a gente não tem força. Bem aquela questão dos deuses americanos, né? Isso me lembrou bastante de deuses americanos, inclusive, né? Que ela fala, os deuses estão mortos, né? Os deuses, que são os deuses greco-romanos, né? Que poderiam ajudar, né? Então isso me lembrou bastante de deuses americanos, e tipo, eles estão mortos por quê? Porque não existe quem acredite neles, né? É a grande premissa que o Gaiman estabeleceu aí em deuses americanos. Os deuses só são vivos quando existem quem creia neles, né? Sim, que é um conceito que é bastante usado na DC, inclusive, né? A Divisão Mulher Maravilha usa muito isso também. O Morpheus, ele não só não salva ela porque ele tá aprisionado, mas mostra que eles têm um passado e que provavelmente ela nem acredita que ele salvaria ela mesmo se não tivesse aprisionado. Sim. Ela nem queria de birra, né? Na verdade, ela demora. Tem uma historinha aí. No final, acho que ele fala que o antigo ele não teria libertado ela, mas que alguma coisa nele mudou depois que ele se libertou da própria prisão. Sim. Então ele ser aprisionado, na verdade, acaba motivando ele a mudar a ponto de salvar ela do aprisionamento dela. Sim. Isso é muito legal, né? Tanto que ele fala que, ele assim, eu não te odeio mais. E é incrível, ele fala, eu aprendi muito. Ele fala, eu aprendi muito, eu sou uma outra pessoa. Porque tem aquela questão, inclusive, que a gente até já conversou sobre o próprio personagem, como o personagem é retratado no próprio live action, ele cria empatia, né? O Morpheus, no começo da Casa de Bonecas, ele é um cara muito frio. Sim. Quando ele é aprisionado, depois que ele sai da prisão, ele tá mudado, porque ele criou essa questão da empatia. Ele viu o que é tá sozinho, que tá aprisionado, que tá inerte. E aí ele se colocou no lugar da Calliope, passou pelas mesmas coisas que a Calliope passou e teve uma empatia por ela. E aqui eu acho que a primeira sugestão de que o sonho era um escroto completo, né? Antes da série começar, que é uma coisa que vai ser intensificada, inclusive no próximo arco com a Nada, né? Quando a gente vê o quanto ele era vingativo com todos os relacionamentos dele. Ele realmente era um escroto pré-mensal do Sandman, e eu acho que aqui é a primeira vez que a gente vê isso de um jeito mais concreto. Exatamente. Sim, no arco anterior ainda tava, tipo, naquele esquema de busca de vingança, aquela coisa toda, né? Tipo, nos 2 primeiros arcos é bem um Sandman mais vingativo, e ainda recuperando tudo que ele perdeu durante o período que ele teve preso. Aqui você já vê histórias soltas dele, então aqui você vê esse processo de amadurecimento que o personagem passa durante todo o arco. Aqui acho que é um ponto bem chave, assim, disso. E de humanização, né? Sim. É que, de certo modo, a gente viu o presente do Morpheus até agora, né? A gente viu desde o momento que ele é aprisionado, ele se soltando, daí ele em busca das coisas dele, daí depois Casa de Bonecas, que também no presente. Aqui a gente tem o primeiro lampejo do passado dele, de um relacionamento passado dele, que a partir daqui a série vai explorar a exaustão de um jeito muito bom. Exatamente. Então a gente vê que eles tiveram um affair aí, e eu achei muito bonito e poético a questão da Calliope ser a musa da literatura, ter tido um romance, um caso com um sonho, na verdade, que é o arquiteto, né, do criar. Ela fala bem isso. Ele é o moldador, né? Isso fica bem flagrante na série, inclusive, quem assistiu a série, ele é o moldador, ele é o cara que molda o criar. Então, eu achei super poético, tipo, eles têm um filho, inclusive. O cara até fala, nem sabia que você tinha filho. Então, ela menciona essa questão de que ela teve um filho do Morpheus. Eu acho que é a primeira menção ao filho do Morpheus, não é? Se teve alguma antes, eu não lembro agora. Acho que é a primeira. É a primeira, sim. É a primeira, sim. Que depois vira muito importante. Exatamente. E isso, na verdade, do ponto de vista, sendo mulher e lendo a história da Calliope, é uma coisa muito, muito horrível, né? Uma sensação horrorosa de que, na verdade, ela tá sendo usada, que ela tá sendo como refém, tá sendo estuprada, extremamente violada e abusada em todas as esferas possíveis e imagináveis. Inclusive, o próprio Morpheus chega e fala pra ele, o que você tá fazendo com ela? Ele enumera, né? O que o escritor tá fazendo com ela. Ela tá sendo podada em todas as esferas, ela tá sendo usada por você, tá sendo violada sexualmente. Então, e aí você acha que tá tudo bem, né? E é incrível também a falta de humanidade do escritor. Ele não enxerga a musa como uma mulher. Sim, exatamente. Ele fica repetindo isso pra si mesmo, inclusive. Ele fala, não, eu não estou fazendo nada de errado porque ela não é nem humana. Exato. Tentando desumanizá-la. É muito interessante, assim, o quanto que você sente tristeza vendo toda essa situação acontecendo. Porque as páginas, assim, a arte retrata muito do sofrimento. Você acompanha tudo que tá acontecendo e você fica não só com dó, mas você fica, tipo, com raiva com o que o cara tá fazendo com ela e, tipo, ao mesmo tempo, assim, caramba, nem outros seres, que nem a Gabi falou que ela chamou, né, as irmãs dela lá, tipo, nem esses seres conseguem libertá-la e, tipo, parece que é uma coisa que ela vai viver isso pra sempre, né? E essa
essa parte do começo, quando ele acaba de pegar ela, e aí a primeira coisa que ele faz quando chega na casa dele, ele estupra ela. Cara, é muito forte, é muito pesado isso. E ele se convencendo de que não é uma mulher, é um ser assim, então não preciso me preocupar, não fiz nada de errado. Putz, é muito forte. Eu acho que aqui é muito foda porque a gente vê a arquitetura da obra Sandman, né, como um todo. Porque isso não só inicia também o que a gente vai começar a ver do passado do Morpheus, mas, de certo modo, é a primeira história que joga a sugestão do o quanto uma ideia é real. Uma ideia também é uma história. E durante todas as histórias de Sandman, a gente vai vendo como as histórias, os sonhos, as ideias acabam até sobrepujando a própria realidade. Então aqui a gente vê o cara estuprando uma musa, uma ideia, como se ela não fosse alguma coisa humana, alguma coisa real. E a partir daqui, tudo que Sandman vai mostrar como história fechada é que as ideias são mais reais do que a própria realidade. Como se fosse um tapa na cara do Richard Madoc, falando, não, ela realmente é real. Sim, tem sentimentos, ela existe, você tá vendo ela aí. As ideias são reais, exatamente. Tem que tratar ela como uma pessoa, né? Um ser vivo. Acho que como é uma história muito pessoal, tanto pro Morpheus, por ter o passado dele, também o fato de ele ver alguém sendo aprisionado que nem ele e tudo mais, mas também principalmente pelo Gaiman, por tratar a relação escritor e musa, e tem tudo aquilo do escritor abusar das ideias que ele tem, de repente estuprar a própria criatividade, uma coisa violenta, uma coisa agressiva em relação às próprias ideias dele. Eu acho que o Gaiman também coloca muito da questão pessoal dele como escritor, como alguém que com dificuldade, com brancos criativos, com a necessidade de ter alguma inspiração. Tudo isso eu acho que ele coloca também na história em relação a estuprar a própria criatividade, a própria ideia que tem. Uma coisa também que me chama muita atenção é o quanto esse paralelo se dá com a vida real, no sentido de como o homem, não só, obviamente, explicitamente estuprarem mulheres, mas não só isso, mas se apropriarem de ideias de mulheres. Sim. E dizer que são deles e não dar crédito, não colocar a mulher em evidência. E o mais engraçado não, triste e irônico na real, né? É que ele escreve um romance onde a mulher é protagonista. É verdade. Sim. Ele se diz um escritor feminista. Exatamente. Ele fala, nossa, eu tô querendo me firmar como um escritor feminista. Ou seja, gente, isso aí é puramente uma crítica social total, assim, crítica política, social, de gênero. Até quando você começou a falar do ponto de vista de uma mulher lendo, que realmente é uma parada que quando a gente lê, por mais que eu queira pensar, não tem como, né? Não é minha vivência. Mas quando você comentou disso, me veio em mente até aquela coisa famosa que tem que por décadas, por séculos, não existem muitas criações femininas, mas que vai se descobrindo que, na verdade, homens levavam a fama porque, sei lá, era ilegal mulheres patentearem coisas, ou coisas do tipo culturais ou legais, ou o que for de cada cultura. Exatamente, né? Ou muitas mulheres usavam nomes de homens. Sim. Nos quadrinhos a gente vê muito isso, né? Sim. As primeiras histórias são de mulheres que usavam pseudônimos de homens pra poder tê-las publicadas. Sim, é uma camada a mais de leitura que tem pra isso. Sandman sempre tem muitas camadas, né? Isso que é muito foda. E o que o Branca tava falando antes também disso daqui ser meio que a estrutura que Sandman vai daqui pra frente, as 4 histórias que a gente vai falar hoje, elas servem muito bem assim, tipo, a gente leu 2 arcos que eram bem seguidinhas, tinha uma coisa ou outra no meio, mas era bem a gente seguindo um personagem, num épico, tal. Agora, essas 4 histórias, elas mostram outras facetas desses mesmos personagens, outras interpretações que você pode ter desse mundo, que a partir de então, são, tipo, beleza, você já entendeu isso, agora dá pra pirar muito mais nas histórias. O Roberto foi faltar justo no programa que é só de edições de Respira. É verdade, verdade. Ainda mais a próxima que é só com gato, né? Parece a casa dele. Uma coisa que eu acho interessante comparando com o seriado da Netflix é como no gibi, essa história, especificamente, ela é muito mais visual, né? Ela é mais nojenta. É mais pesada. Até o Kelly Jones deixa tudo com mais cara de terror, né? Mas tem isso também. Eu acho que na série ela ficou mais psicológica do que visual. Sim, não foi tão explícita. Até porque é uma história que fala sobre estupro, né, gente? Como o Branca colocou, estupro tanto no campo das ideias quanto sexual. Físico. Né? Então, físico, exatamente. Sim. Então é pesado demais. Acho que por uma primeira temporada de série não ia ser muito bem visto. É uma coisa
muito legal. É um ponto. Uma outra coisa que eu reparei é como o Kelly Jones tá desenhando bem nisso aqui, cara. Tá incrível, Eu né? nunca vi ele fazer expressão facial tão bem como nessa história. Tá muito bom, cara. Eu gostei muito, assim. Fazia tempo que eu não lia, eu li assim, eu fiquei, nossa, o Kelly Jones tá mandando benzão. Eu acho que ele tá num ambiente que ele gosta mais. Tipo, acho que quando ele vai fazer Batman, essas coisas. Ou até as primeiras histórias do Sandman, que é todo mundo fazendo muita pose, tudo muito sombriozão. Aqui é uma coisa mundana, mais psicológica. Eu acho que ele consegue brincar mais com luz e sombra. O arte finalista também é bem foda, né? Combina bem com o traço dele. É isso que eu ia falar, luz e sombra é muito legal o que ele usa. O primeiro quadrinho da Calliope, quando ele mostra a Calliope, ela tá monstruosa, aí depois ele vai suavizando os traços dela. Mas só um adendo a isso, no final da edição de 30 anos tem o roteiro dessa história da Calliope. E daí tem as anotações tanto do Gaiman quanto do Kelly Jones. E lá tá falando que o Kelly Jones, nessa primeira aparição da Calliope, ele desenhou ela completamente esquelética, de um jeito meio grotesco mesmo, que teve até que ser mais acentuado pelo Malcolm Jones na arte final. Então era pra ser ainda mais monstruosa que o Kelly Jones tinha pensado, mas tinha passado um pouco do ponto pra eles. Acho que nas outras edições, não sei, talvez o Sandman não tenha sido mostrado com o rosto tão à vista, assim, tão claramente. Horas ele tá suave e horas ele tá monstruoso, né, também. Ele coloca das duas formas, uma coisa meio etérea, uma entidade, e depois um ser meio com terror, assim, tipo, aterrorizante. Eu gosto muito como ele usa essa arte final pesada em momentos que é pra fazer um drama. Então, por exemplo, quando mostra o escritor sendo entrevistado na TV, ou lançamento e tal, tá tudo com uma arte final super leve, assim, não tem nenhuma sombra pesada e tal. Aí, sei lá, ele tá dando uma entrevista e o entrevistador fala que o texto dele lembra do antigo escritor Erasmus Frey, que é o do falecido que é o cara escritor. que entregou a Calliope pra ele. Que é o cara que era antigo dono, Exato. entre aspas, da Calliope. E aí ele fica, tipo, perdão, falecido? E nessa hora dá uma arte final mais pesada nele. Assim. Ele usa muito bem a arte final pra fazer drama. Sim. No primeiro podcast que a gente analisou o primeiro arco, a gente meio que deu uma criticada na arte do Sankit, né? Porque ele meio que não se decide muito bem entre o terror, ele não sabe muito bem qual é o clima das histórias. Sim. Se aquelas primeiras histórias fossem desenhadas pelo Kelly Jones, Pô. o Sankit tem a sua importância na história do Sandman, óbvio, mas se fosse esse traço do Kelly Jones que sabe administrar tanto o terror, quanto o grotesco, quanto as partes mais... o que o Jota falou, as partes mais humanas e mais normais da coisa... Cara, teria sido muito incrível. Sim, eu acho que também o Kelly Jones teve a vantagem de pegar já o legado da construção que veio antes, né? E aí ele soube aproveitar o melhor. É que eu não acho que seja bem um legado, porque ainda é uma fase inicial, tá ligado? Aqui é o terceiro volume. Antes da construção que a gente tava vendo. É uma evolução que foi vendo. A arte do Kelly Jones consegue ser mais limpa do que do Sankit. Sim. Isso é. Essa equipe consegue ser muito mais estilizada. É, eu acho que ela daria um clima pro primeiro arco de Sandman mais próximo daquele que o Gaiman pensou em ter e mais próximo daquele que a série ia ter dali pra frente, né? Sim. Com certeza. Outra coisa interessante também, a divisão de páginas, divisão dos quadrinhos, na hora que o Sandman enche ele de ideias, né? Amaldiçoa ele com isso, Amaldiçoa ele, exatamente, amaldiçoa ele com isso. E é bem interessante também ver o recorte que ele faz das páginas mostrando os quadrinhos, que tem como se fosse uma coisa elétrica, assim, tipo uma corrente elétrica passando pelos quadrinhos. Então é muito legal. E tá bem pesado também essas ilustrações nessas páginas, porque tá bem obscuro, assim. Ele tá sofrendo, ele arranha a cara, assim, ele tá com as mãos esqueléticas, é bem legal. É muito bom. E passa do colorido pro preto e branco, né? Sim, e você vê como o Kelly Jones domina a composição de página, né? Tipo, aquela página que ele termina com o zoom no olho do Sandman, você vê que ele faz a parada de leitura em Z, assim, do Sandman. Você vai acompanhando o Sandman, você vê que ele vai até a direita, aí quando você vai pra esquerda, ele tá olhando pra esquerda, você olha pra cara dele de novo. É uma parada bem foda, assim. Você vai sendo envolvido pelo Sandman, você nem percebe por quê. Não, é muito bom, cara. E uma coisa que eu queria comentar, e aí tem a ver até que o Branca falou antes, né, de que não só essa história, mas todas as histórias dessa edição, desse volume aqui, que representam bastante o que é o Sandman e o que a gente encontra daqui pra frente, né? E eu acho que é muito interessante porque, pelo menos na versão aqui de 30 anos, tem uma introdução feita pelo Paul Dini e um prefácio escrito pelo Steve Erickson, e uma coisa que eles falam que é parecida, os dois, e eu acho que eu concordo, cara, ainda mais baseado nisso que o Branca falou, que eles falam que se você quisesse apresentar Sandman pra alguém,
e não quisesse mostrar as histórias que são conhecidas como as mais conhecidas ou as melhores, é pra realmente apresentar a Terra dos Sonhos, porque é o que sintetiza o que é Sandman. Eu acho Faz isso muito muito sentido. interessante, eu acho que é bom de trazer isso pra cá. No da Conrad é só o da Steve Erickson, não é do Paul Dini. Ah, tá. A gente chama isso de edições de respiro, mas são essas edições que são essenciais pra gente entender o psicológico do Morpheus Total. fora das grandes sagas que movem o personagem pra frente, são essenciais pra gente entender como funciona o mundo dos sonhos e toda a relação dele com o resto da mitologia do mundo. São mais do que edições de respiro, são edições realmente essenciais pra fazer você se envolver, você conhecer aquilo, você se familiarizar com aquilo, são muito mais importantes do que só edições curtas, fechadinhas, sabe? E pela construção de Sandman, né, Branca? Uhum. Exatamente. Eu acho que essas histórias fechadas é que a gente pensa muito edição de respiro com super-herói, que é aquela, depois de ter um quebra-pau descomunal, tem uma edição de 2 heróis conversando, né? No Sandman não é a mesma coisa o respiro, mas continua a ser as histórias entre grandes tramas. Mas normalmente sempre nessas histórias fechadas tem o desenvolvimento de personagem. Se a gente quiser ser conquistado por algum personagem, é nesse momento. É que eu acho engraçado que essa cultura de anime trouxe muito o conceito de filler, né? Eu já vi gente chamando essas edições de Sandman de edição filler. Falei, não é bem isso, né, meu amigo? Eu tenho certeza que muita gente deve pular essas edições fechadas e passa de Casa de Bonecas pra Estação das Brumas de uma vez, só porque fala, isso aí não deve ter importância. Não faz a trama andar. Cara, tem uma parada que eu acho muito interessante nessa história. No finalzinho, né? A gente tá falando por alto, né? Porque a gente tá mais analisando o conceito todo. Mas, tipo, a parada da maldição que ele dá é que o escritor começa a ter ideias infinitas e fica louco, né? Sim, foi o que a Gabi comentou antes. E aí, quando ele liberta a Calliope, quando o Sandman liberta a Calliope, ele chega e fala assim, acho que você pode libertar ele agora, né? Ele já me soltou. E é muito louco ver isso, logo depois a gente ter lido um arco inteiro do Sandman sendo libertado e fazer a vingança mais cruel que ele podia contra todo mundo que fez mal pra ele. E a Calliope não, a Calliope, tipo, ele já me libertou, pode tirar a maldição dele, eu vou seguir minha vida. Já esquece disso, já tá tipo, e aí, a gente vai se ver um dia de novo, tal, vai pra outro. Então, exatamente o que eu ia falar. Ela chega até a falar, qualquer coisa eu posso te visitar lá, num dos sonhos, não sei o que, daí fala, não, acho que não seria uma boa ideia. Exato. Então, eu acho muito legal que ela passa a falar sobre a própria vida e a relação deles e tal. E a parada desse prisioneiro é tipo, pô, obrigado por me soltar. Pode tirar a maldição do cara. E aí o Sandman vai pro ponto contrário, né? Ele tira qualquer criatividade do cara, né? É que eu não acho que ele tira qualquer criatividade do cara. Eu acho que ele simplesmente tira o que ele já tinha colocado, porque o cara, ele antes de estar com a Calliope, ele não conseguia escrever nada por meses, 1 ano. Ele teve uma ideia, que foi aquele primeiro livro, né? Que fez sucesso e nunca mais. Eu acho que ele voltou pra aquele estágio, só que agora, tipo... E aí agora é uma interpretação minha, não quer dizer que esteja aqui, tá? Mas eu acho que aí ele foi meio que amaldiçoado, entre aspas, por ter se utilizado da Calliope e agora, tipo, ele vai sofrer com isso. Que nem o cara anterior, que ele não morreu de velhice, ele se matou. Sim. E é muito louco que ela fala, voltando ao que você mencionou antes, Carlos, sobre o que a gente tava falando sobre questão de inteligência artificial e toda essa coisa, quando acaba tudo e ela pede pro Morpheus tirar a maldição, ela fala, então terminou. Ele falou assim, não sei se eu vou retornar às mentes da humanidade. Minha época terminou. Eu não pertenço a esta era no mundo. Olha que loucura. Essa era no mundo não tem mais lugar pra poesia. Faz sentido. Perfeito. É isso aí. Perfeito. A gente, inclusive, vai ver daqui a 2 histórias o mundo das fadas falando a mesma coisa, né? Que o mundo mudou e não tem mais lugares pra eles, não tem mais lugar pra fantasia também. Sim. Mas esse final de história que vocês estavam falando, eu não acho nem que o Morpheus tirou a criatividade dele e também não acho que ele só voltou ao ponto zero. Eu acho que a maldição exauriu as ideias dele. Eu acho que ele teve uma onda tão grande de ideias, passando das mais óbvias até as mais abstratas e mais malucas, que rolou uma exaustão e ele gastou todas as ideias dele nesse surto. Pode ser. Faz sentido. Eu acho que ele é bem aberto, porque a última página, o que me leva a pensar nesse negócio dele ter ficado sem ideias, tipo, perder um pouco a capacidade de sonhar, por assim dizer, é que aparece, tipo, a última página intercalando quadros dele falando com outro cara, falando que ele tá melhor, mas que ele tá tentando lembrar de uma coisa que ele não sabe o que significa. E ele fala, não, é o escultor de forma, significa alguma coisa, e aí aparece a cara do Sandman. Ele não queria lembrar, e aí o Sandman indo pra mais longe, o quadro ficando branco. Ele Orfeus, e aí o Sandman sumindo. Aí, de repente, ele fala, puta, não lembro. Aí um quadro em branco, que pra mim
mim é os sonhos desaparecendo. Sim. E aí ele falando, tudo se foi, não tenho mais nenhuma ideia, nenhuma mesmo. Esse é um tema central de Sandman também, que é as pessoas esquecerem o que sonharam logo depois de acordar. Sim. Tem isso também. É assim, a gente que já leu a obra inteira, a gente sabe que lá no final, eu não quero dar spoiler pra quem tá acompanhando com a gente, ou ainda não leu, mas lá no final, vários personagens que apareceram em Sandman desde o primeiro arco até os últimos, voltam a aparecer por causa de um evento que tá acontecendo. Eu não lembro se esse personagem volta, se o Richard Murdoch volta. Se ele aparece, tem alguma menção a ele. Deixa anotado aí que a gente vai ter que lembrar. Porque de repente pode até ter alguma sugestão a isso. Eu não lembro mesmo. Na minha cabeça ele voltava, mas agora eu não lembro pra confirmar. Ele aparece de novo no final. Aparece? Aparece. Aí, Eu fui ó. pesquisar, porque eu sou a pessoa que está lendo no nosso ritmo, né? Que eu só li Sandman picado, eu tô lendo direito agora só. Olha, ele tomou um spoiler na cara, hein? Não, mas tudo bem. A gente não falando que evento é, tá tudo certo. É, isso aí. E aí eu acho lindo, o Kelly Jones ainda mete no final um a seguir um sonho de 1000 gatos. E faz um negócio mais estilosinho. No roteiro, o Gaiman fala que pode só colocar fim, ou pode colocar a seguir um sonho de 1000 gatos com a cara do gato. Daí ele fala, o que você acha melhor, Kelly? E aí o Kelly faz. E daí o Kelly escolheu certo, pelo menos. Quem não vai querer desenhar um gatinho? né? Muito bom. E agora então vamos entrar, né, em Um Sonho de 1000 Gatos. Que eu acho a capa linda, cara. É bonita, né, cara? Eu gosto também. É tipo um quadro com o desenho de um gato dentro, pulando, e aí o quadro tá quebrado, assim, e De sai quem que pra é essa fora. arte, vocês sabem? É do Dave McKean. Do Dave Marquinhos, como todos. É tudo do Marquinho. É que a assinatura aqui tá diferente. Todas as capas são dele. Marquinhos. Isso. É Dave McKean. Eu acho que essa assinatura que tá no meio é a assinatura dele mesmo. É, tá diferente. Bom, enfim. Eu tenho a Capas na areia? Capas na Areia, tenho Capas na Areia. Vale a pena ter, é muito bom. Puta, eu tenho também. Olha, podia ter, né? Tá guardado, não vou olhar agora não. Vai saber onde tá lá nas catacumbas. O Dave McKean é que a gente esquece, porque as capas do Sandman normalmente são montagens e tal, com elementos. Mas o Dave McKean também é um puta pintor. Sim, pra caralho. A pinturinha dele. Sim. E é que começa com a história com o gatinho branquinho, né? Ali, um filhotinho, sendo botado pra dormir. O que eu achei animal que no final do De encadernado fato, é um animal. tem os agradecimentos da galera, né? E o desenhista agradece o gato por ficar quietinho pra ele desenhar. Achei muito bom. Maravilhoso. E haja modelos gatinhos pra isso, hein? O Sonho de 1000 Gatos é muito lindo, mostra também a paixão do Gaiman por gatos, né? Ele é gatólatra. Uhum. Ele coloca gatos em várias histórias do Sandman, não é só a primeira, que essa é justamente só sobre gatos. Eu puxei aqui no final, o Kelly Jones agradece, não é o gato branco, é o gato Sandman. Ele agradece um monte de gente, ele fala, e enfim, Knuckles, o alaranjado, que foi muito paciente ao servir de modelo para o Sandy Gato. O gato Knuckles. que chamava Knuckles era laranja. De onde será que Muito veio o bom. nome, né? Mas é muito legal, né? Porque começa ali com um casal, né? Tipo, só vê Você vê um borrão, né? um borrão É estilo ali, Tom né? e Jerry, né? A gente não vê os humanos. É, bem isso. É, mas é porque não é sobre eles, né? Os humanos simplesmente são uma força. E aí, tipo, coloca o filhotinho ali pra dormir. E aí, nisso, já aparece um outro gato ali na janela e fala, oh, essa noite. Aí ele, mas eu não sei como fugir. Vai lá pra cima tem uma frestinha, aí você foge. Aí vai lá, sobe ali, foge, já começa a acompanhar o gato. E aí, eles estão animados pra se reunir, querem ouvir o que ela vai falar, mas em momento nenhum transmite quem que é, ou fala o que Claramente é uma reunião do Partido Comunista dos Gatos. É. O movimento gatista. que é. Achei que você ia falar que é uma reunião do Manda-Chuva. Revolução dos Bichos. Credo. Pra mim parece o começo de Warriors, aqueles se reunindo todos. Todas as gangues. Cadê o Batatinha? Cara, tem uma coisa que eu gostei muito nessa história, que eu nunca vejo ninguém comentar, que é o balão de fala dos gatos. Pra mim remete a Garfield, que é sempre o balão de pensamento falando, tá ligado? Eles fazem um balão de fala
que tem bolinhas que nem se fosse um balão de pensamento. É um meio termo, né, parece. É um meio termo. Remete muito a Garfield pra mim, que é a referência que a gente tem de gato falando nos quadrinhos, né? Então eu acho interessante. O fato de ser pensamento eu até entendo, mas esse meio termo que fizeram é realmente muito foda. Eu acho Sim. foda também. A ponta do negócio indo como se fosse uma fala, daí os pontinhos fossem pensamento, e depois o balão como se fosse uma fala de novo. O meio termo é uma coisa muito bem pensada mesmo. Sim, eu achei muito legal, cara. E a cena que eles chegam no cemitério pra reunião, o cemitério enorme, desenhado pelo Kelly Jones, é puta que pariu, né, cara? É de chorar, lindo. Talvez seja a sala da casa dele, você conhece. Inclusive é o Pet Cemetery. Pet Cemetery, boa lembrança, é verdade. Gatos de cemitério. O que eu gosto do Sonho de Mil Gatos é que remete àquela questão, tem aquele meme, né, de que a gente fala que o gato chega pro, sei lá, ver um ancestral dele lá do Antigo Egito, e aí ele pergunta, como são os humanos hoje em dia? Eles falaram, ainda a mesma coisa, pensam que somos deuses, né, que é isso, né, o gato, antigamente, isso remete às histórias dos gatos como entidades, como deuses, né, inclusive o Gaiman fala sobre Bastet, no Sandman, mais pra frente, e que os gatos de hoje têm que resgatar essa era, né, tentam resgatar, a gatinha tenta pregar para outros gatos uma questão de que a vida deles já foi melhor e que eles podem sonhar em ter uma vida melhor, né? Uma gatopia. Uma gatopia muito boa. Então, essa é uma coisa legal de pensar, né? E que no final ele fala, o que será que os gatos sonham? Então a gente fica pensando realmente, né? Os gatos sonham com o quê, né? Acho que deve ter saído daí o roteiro, né? Deve ter pensado, será que gato sonha? Sabe aquelas perguntas bestas que a gente faz? Sim. Pode ser. Eu acho a história, é muito doido porque mostra vários lados da forma que a gente vê o rolê das mascotes, né? Que é por um lado eles têm tudo, né? Eles têm a vida mais completa do mundo, porque dá tudo. Mas por outro, o dono não queria que ele tivesse filhote, pegou e jogou no rio. Isso a gente sabe que acontece pra cacete. Nossa, e é um tremendo de filho da puta, né? Nossa, é terrível, Eu já vi isso aqui um monte de vezes, eu leio de novo e fico puto toda vez, cara. Nossa, E é uma coisa que real, a gente sabe que isso acontece, sabe? Sim. Bizarro, é bizarro. E aí você vê, a dor do gato que passou por isso, né? Uma gata que ela era de raça, siamês, não sei o quê, aí teve filhote mestiço. Com um gato que parece o Garfield, voltando pro Garfield. Com um gato que parece o Garfield, sim. E a forma, inclusive, como o gato fala, né, do lançamento, estava na minha época de procriação, então eu escolhi esse macho para me procriar. Cara, o jeito que o gato reza, né? E ele vai sonhar, né? Vai sonhar bem macabro, porque os sonhos dele deviam estar só isso, né? Só morte e pesadelos horríveis. É que aparece aquele urubu lá, né? Parece o Sandman na versão gato dos sonhos. Primeiro aparece um corvo, né? Aquele corvo do sonhar antes do Matthew, né? Um outro corvo. Que inclusive na série é o Gaiman que faz a voz, né? Do corvo. Esse corvo com cabeça de caveira. Parece um urubu, né? É legal pensar nisso, que o sonho pode se adaptar, porque é sempre assim, né? O sonho se adapta aos sonhadores, né? Sim. Interessante. Só isso daqui, não lembro se no arco anterior, acho que tem até algum momento que aparece ele como gato muito rápido. Mas aqui você deixa claro que não é sobre o sonho dos humanos. É sobre o sonho, ponto. Sim. Isso expande o conceito muito. Exatamente. Mas o que eu gosto dessa história, além de ser que é uma fábula, né, óbvio. Então, isso é muito legal, que é um formato de fábula, onde animais falam, onde animais têm sentimentos e têm cognição e toda essa questão. Essa lembrança de que gatos são seres divinos ou viviam antigamente numa era onde eles dominavam, né, os humanos, onde eles estavam acima dos humanos. Essa parte eu acho muito interessante. Muito interessante, porque eu acho legal que, fala, nós já estamos acostumados a sermos alimentados e trocar um carinho com eles. Aí vem falando, porque o que eu vi quando ele me mostrou, né, ele apresentou, que ele pediu pra eu olhar pros olhos dele, daí fala que, nós éramos gigantes, os humanos eram muito pequenos, ratos, eles não satisfaziam a gente, não sei o quê. E aí vai mostrando, nossa, tem uma cena lá, que aí mostra que à noite eles caçavam os humanos, e mostra um gato devorando um cara ali, eu fiquei, nossa, olha só o quanto que essa história é foda, né? Porque dá essa inversão, e aí mostrando e gato do jeito que ele é curioso, do jeito que ele gosta, tem essa parte de caçar e tudo mais. Eu fiquei imaginando muito ele caçando humanos e eu fiquei um pouquinho desesperado, eu confesso aqui. Uma coisa que eu acho muito legal nessa história é que, bom, primeiro a gente vê uma história dentro de uma história dentro de uma história. A gente vê uma história que o gato Morfeu tá contando para a gata, dentro da história que a gata tá contando
pros gatos dentro de uma história que a gente tá lendo. Tem isso que vai acontecer muito em várias outras histórias de Sandman, inclusive na próxima, mas eu acho muito legal porque, bom, depois que ele vê que os gatos dominavam os humanos eram minúsculos, tamanho de ratos e tudo mais, a gente vê um humano falando que os sonhos moldam o mundo, então se muitos humanos sonharem a mesma coisa, isso vai transformar o mundo. Esse acaba sendo o cerne da história, porque a gata fala que então se 1000 gatos sonharem que eles voltaram a dominar o mundo, então isso vai moldar a realidade. Mas eu acho muito legal porque esse sonho não necessariamente representa uma verdade, mas mais do que uma verdade, ele representa uma esperança. O sonho representa uma esperança, ele não precisa ser uma coisa real. Ele pode ser real ou não, mas ele representa a esperança que os gatos têm de poder voltar a essa realidade que a gata tá falando. Então eu acho que essa é a grande pegada do sonho. O sonho não precisa ser uma realidade. O sonho é uma esperança, e por isso talvez ele seja maior do que a realidade, que é um tema que vai inclusive de encontro com o que a gente falou da história da Calliope. A gente vai vendo que vários temas que o Gaiman vai soltando, que de certo modo dependem da interpretação do leitor, mas que estão aqui, é uma unidade de temas que vai permear todas as 70 e tantas edições de Sandman. Eu acho isso muito foda também, que é uma coisa que acontece nessas histórias curtas fechadas. A importância dessas histórias também é apresentar esses temas, que não só os personagens, mas os temas que vão ser de total importância pro resto da HQ. Eu acho muito interessante isso, porque vai dando aos poucos todos os elementos pra você entender Sandman como um todo. Vai criando o Lord Sandman, né? Isso. Exato, ele sempre vai colocando. E essa parte aí, eu acho muito interessante quando é o diálogo da gata com o gato Sandman, né? Que ela chega e fala, né? Quer dizer que eles sonharam com o mundo na forma como ele é hoje? Aí ele fala, não exatamente. Eles sonharam com o mundo de tal forma que ele sempre foi como é agora, pequenina. Jamais houve um mundo de senhoras gatas e senhores felinos. Os humanos mudaram o universo desde o começo até o fim dos tempos. Isso é muito foda. O nome disso é reboot. O que o Branca falou faz super sentido, até porque no finalzinho ela tá no cemitério e chega um gatinho e fala pra ela, eu acredito no sonho. Ela fala, então há esperança. Ela fala, se você acredita, então há esperança. Sim. E no final das contas é isso mesmo, né? A gente não faz algo, a gente perde tesão pelas coisas, a gente deixa de viver, perde a paixão, perde a libido, seja direcionada pra qualquer coisa que seja, quando a gente perde um sonho, quando a gente não sonha mais com aquilo, quando a gente não almeja o sonho no sentido de almejar, né? Sim. E é isso mesmo. Quando você acredita no sonho, você tem esperança. Talvez a mudança não ocorra agora, talvez ocorra em várias gerações pra frente, mas o sonho é o que vai mover isso. E só voltando naquilo que o André falou sobre como nunca houve um mundo de senhoras gatas e senhores felinos, que os humanos mudaram o universo desde o começo até o fim, a gente vê que isso vai muito de encontro com o próprio ato de sonhar, né? O sonho, ele não recria o mundo que a gente vive, ele não é uma interpretação fiel do mundo, um espelho do mundo. Ele basicamente cria um novo mundo, uma outra realidade, né? Então cada sonho, de certo modo, cria uma outra realidade. E de repente, se várias pessoas sonharem, vários gatos sonharem, essa realidade pode ser a predominante. Então, pra mim, a minha interpretação é que é isso que o gato Sandman fala. Cara, faz muito sentido. Tem várias interpretações pro negócio de que os sonhos moldam a realidade, né? Isso é uma frase que se fala, né? A realidade é moldada pelos sonhos, porque tudo que você usa, teu computador que você tá usando, qualquer parafuso, qualquer coisa, alguém imaginou antes de ser usado. Tudo que a gente usa no dia a dia, praticamente tudo que a gente vê, alguém antes de existir pensou naquilo. Mas aqui eles vão muito além, né? Vai nesse negócio de realmente mudar. Se a maior parte das pessoas vê o mundo de um jeito, é esse jeito que o mundo passa a ser. É o que a Gabi tava falando, né? Os sonhos são o que movem as pessoas, movem o progresso, movem a evolução, movem o desejo das pessoas. Até tem a questão da ter desejo, odiar o sonho exatamente por causa disso, né? O sonho meio que completa o desejo também. O sonho sobrepuja o desejo que a gente sente, porque é ele que movimenta o desejo que a gente sente. Sim, exatamente. É uma forma de pensar. O lance do sonho com o desejo, depois a gente vai mais pra frente, que isso eu vou te falar que dá pra dar uma filosofada muito grande em cima disso aí. Isso é total filosofia.
A Gabi Sim. que tá fazendo, ela pode afirmar com toda certeza aí pra gente. Sim, gente, muita coisa é filosofia, na verdade. Tudo que te faz refletir é filosofia, então. Exatamente. E, cara, eu acho muito legal o jeito que acaba essa história, porque, beleza, tem todo esse papo e tal, o gato volta pra casa dele, e quando ele chega na casa dele, o gato vai dormir na caminha, a dona fica, olha, o gato acho que tá sonhando, será que os gatos sonham? Ele parece que ele tá caçando algum bichinho, que fofo, né, que graça ele. Tipo, a gente sabe o que ele tá caçando no sonho dele, né? É muito bom. Exatamente. É o que a gente sempre pensa dos gatos, na verdade, né? Quando a gente tá brincando com os gatos, ele tem aqueles ataques, né? Tipo, dão uma mordidinha ou pegam você, assim, com um pouco mais de força. A gente fica imaginando, se eu tivesse o dobro do tamanho que eu tenho, né? Tipo, você não estaria aqui, humano. A gente sempre pensa, tipo, que ódio de ter nascido desse tamanho. E não um leão. É aquela coisa, né, que falam que os gatos estão sempre putos porque eles são a máquina de matar perfeita, só que eles pesam tipo 2 kg. É muito doido. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os apoiadores do Catarse de hoje são Rodrigo Milfonte Moreno, Gustavo Rezende Mendonça, Rafael Madeira, Caio Leão Menezes, Shoichi Mizuno Motoyama. Então já sabe, se quiser nos apoiar, é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. E agora a gente vai para a próxima história, que é Sonho de uma Noite de Verão. Que eu vou te falar que antes de ler essa história, na época que eu peguei para começar a ler Sandman, eu lembro de ler em algum lugar sobre como essa história tinha sido muito premiada num concurso de literatura fantástica e tal. Falei, caralho, deve ser muito foda essa história. Aí quando eu fui ler, ela é muito legal, mas ela é muito sobre Shakespeare e eu não manjo nada de Shakespeare. É uma história muito foda pra quem manja muito de Shakespeare. Shakespeare, total Shakespeare. É total Shakespeare, né? Mas pra mim, o que o Gaiman quer passar com a história é mais interessante do que a história em si. Tudo que dá pra aprofundar no contexto da história é mais interessante do que o que a gente tá lendo. Os pormenores, assim, do que vai sendo dito, né? Os contextos que o Gaiman vai colocando, especialmente quando a gente já sabe o que isso vai render pra Sandman. Ah, sim. E toda a correlação que ele faz da obra do Shakespeare com o que tá acontecendo na história de Sandman e com o que o próprio Gaiman pensa, tudo isso é mais interessante do que a história que a gente tá vendo. A gente tá vendo só uma história de uma trupe de teatro ensinando uma peça sobre fadas para um grupo de fadas. Sim. Esse prêmio aí que o Carlos comentou, né, é o World Fantasy Award, né, que foi a única história em quadrinhos que venceu esse prêmio e como melhor ficção curta. É muito interessante isso. Eu lembro de ler sobre isso e eu fiquei, nossa, eu criei uma expectativa que foi meio cruel, porque você cria uma expectativa tão alta pra uma parada que eu já tava achando Sandman foda, não tinha como bater a expectativa que você tinha criado, era impossível. Ai, como assim? Eu quero ler Sandman e coloca um Shakespeare aqui, essa coisa inferior. Vou te falar que eu fico me sentindo muito inculto lendo essa história, porque eu realmente não tenho muito conhecimento de Shakespeare. Não, mas é assim, eu nunca li a peça, mas eu fui ver sobre o que era a peça e fui ler a descrição da peça da Wikipédia, por exemplo, pra conseguir espelhar ela com a história. Assistir o filme, né? Não, mas é... Sim. Assistir o musical. A gente tem muito acesso à peça sem necessariamente precisar ler a peça. Sim. Sim, Não, sim. eu falei brincando, mas eu realmente, o que eu consumi foi o filme. E eu sei porque, na escola eu devia alguma coisa sobre Shakespeare, tipo uma coisa meio geral, assim, dessa peça específica eu não sei a história, mas tem uma noção geral do que é Shakespeare. E é muito interessante porque, cara, você pode não saber que isso é de Shakespeare, você pode nunca ter lido Sandman, mas só essa frase, sonho de uma noite de verão, você já ouviu em algum lugar.
Tem uma música. Exatamente. Que é inspirado em Shakespeare. Exatamente. O mais legal de Sonhos, eu li Sonhos de uma Noite de Verão, eu tenho coleção do Shakespeare aqui em casa, eu mais nova, eu era bem aficionada em Shakespeare, aí isso passou, graças ao Morpheus. Minha peça predileta é Macbeth, que eu sou apaixonada por Beth. Legal. Até pela figura da Lady Macbeth, gosto muito. Mas Sonhos de uma Noite de Verão, cara, com certeza o Gaiman pegou essa peça porque tem sonhos, óbvio. Mas ele transformou justamente, ele criou como se fosse um prequel de Sonhos de uma Noite de Verão. O Gaiman reescreveu, como se Shakespeare ainda era desconhecido, ele mostra com Shakespeare ainda desconhecido, que tem que pagar uma dívida ao Senhor dos Sonhos, ou seja, Morpheus meio que inspirou Shakespeare a escrever Sonhos de uma Noite de Verão. Comendou, na verdade. Exatamente. É um prequel da peça. Então isso é sensacional. É tipo aquele filme Shakespeare Apaixonado, é a mesma ideia. Isso, inclusive a mesma qualidade, né? Nossa. Claramente baseado em Sandman, aquele filme. Uma coisa que é, quando você sabe o que a peça trata interessante, é porque também a história mostra uma peça dentro da peça, dentro da história. Que é a mesma coisa que o sonho dentro do sonho, dentro da história aconteceu na história passada, que é uma coisa que a gente falou que pega muito do que vai ser a essência de Sandman, e também o final da HQ espelha exatamente o final da peça, que é os atores acordando sem saber se aquilo tudo era um sonho, e o Robin, né, esqueci o nome do bicho que fica do mundo das fadas, do mundo dos humanos, aparece e finaliza a peça. O final da HQ é exatamente espelhando o que é o final da peça. É o Robin Goodfellow, pelo menos na tradução da Conrad tá assim. Ele faz uma metaficção, na verdade, né? Sim. Então, é uma ficção dentro da ficção. E a peça já é isso daqui ainda é sobre eles preparando essa peça pros personagens de verdade. É muito doido, cara. Eu gosto que no do 30 anos, que tem o roteiro, tem um texto do game explicando porque colocou o roteiro e tal. E ele fala que ele é o tipo de roteirista que antes de escrever ele quer saber quem vai desenhar pra tirar o melhor do desenhista, que eu concordo muito com ele. E aí a gente vê como é boa a escolha do Charles Vess pra isso, né? Porque coisa de fantasia ele combina demais. Uhum. Ficou incrível. Sim, combina mesmo, cara. Inclusive, o Morfeu que ele desenha eu acho muito legal. Eu queria um boneco do Morpheus assim. Você quer um boneco de tudo, Bud. Sim. Que bom que o Vess desenha bastante edição de Sandman, né? Sim. Ele é um dos que mais desenha, né? Ele é um dos mais recorrentes. E uma coisa que eu acho legal, né, é que quando você vai ler, quando ele anuncia, né, o nome da história, né, que toda edição tem isso, beleza, tem umas páginas, aí chega e vem, o sonho de uma noite de verão. Aí fala aqui, escrito por Neil Gaiman, aí, com material adicional extraído da peça de William Shakespeare. Eu achei muito legal ter isso aqui. Mas 50% da história é extraído literalmente de tudo do Shakespeare. Sim, mas eu acho legal tá escrito isso, assim. Sim. Que ele basicamente adicionou uma camada a mais na peça, né? Foi isso que ele fez. E tem uma parada que eu achei muito foda, que aí é uma coisa muito pessoal de conexão com essa obra, que é a hora que ele abre aquela porta, né? Que sai todo mundo de dentro. Que aqui eles falam que é o grande homem de Wilmington, que é aquele homão que tem numa montanha, assim, que tá realmente desenhado na lateral de uma montanha. Aquele homão ficou muito bom. Eu li isso aqui no final de 2005, foi quando a Conrad lançou, né? E no começo de 2005 eu tinha ido na Inglaterra e eu tinha andado de trem do sul da Inglaterra até Londres. E eu passei por esse cara. Eu lembro de olhar pela janela, a figura gigante, e meu tio que tava me acompanhando explicando que era uma parada dessas que tem na Inglaterra que ninguém sabe quem fez, sempre esteve lá, essa figura humana gigante. E aí eu achei muito legal ele mostrar isso como se fosse um portal pro mundo das fadas, assim, achei muito foda. Cara, desculpa, mas é que eu tô rindo aqui, eu tava no mundo rindo, porque você se acertou depois, mas você falou, eu fui na Inglaterra, mas você foi falar e você falou, eu fui de Inglaterra, eu falei, eita, mas já? Eu fui de Inglaterra. Cara, uma parada que eu acho muito interessante, a parada que eu sempre lembro dessa história é o negócio desse Robin Goodfellow, né? Esse duendezinho que aparece. É que o meio... Robin Boa Praça, alguma coisa assim, não é? É Boa Praça. Boa Praça, Boa Praça, né, da Panini, aqui tá como Goodfellow mesmo, tá como Robin Goodfellow. Não traduziram tanto o que ele nome fala assim, falou meu nome. Efeito JP, tem que traduzir tudo. Mas também obra de Shakespeare deve ter 1000 traduções diferentes, né? Ele deve ter pegado de algum lugar. Mas eu acho interessante como ele é o que fica... essas criaturas mais selvagens, né? Que mostra que tem os reis e
tal, que são mais civilizados e tal. E mostra que tem algumas criaturas que são mais caóticas, né? Esse cara, aquele outro que é tipo uma árvore, assim, né? E o outro que é tipo um ogro grandão. Esses ficam mais incomodados. O Groot do mal ali. O Groot do mal. Inclusive, no texto no final do game, ele fala que a edição da... É a primeira ou é a do gato? Não, é a primeira, a 17. Ele teve 2 ideias que ele jogou fora e começou tudo de novo, né? Por isso que tem aquela cartinha pro Kelly Jones. Por telefone ele apresentou uma ideia que no fim ele não usou. Ele teve que explicar pro Kelly Jones e era pra ser com o Boa Praça a história. Olha aí, acabou jogando pra cá. É, porque o que acontece aqui, tipo, o que eu acho mais doido é que o cara que interpreta o Robin Boa Praça, Goodfellow, como quiser chamar, o de verdade ele fica incomodado, né, um pouco. Não, mas a história inteira vai mostrando como a galera do mundo das fadas vai ficando incomodada ou entretida porque a peça tá mostrando a história deles. Sim. Isso. Não, e tem os que acham legal, tem os que acham engraçado. Ele é o que ficou mais incomodado mesmo, né? Sim. Quando a peça tira sarro deles, eles se incomodam. Quando a peça é normal, eles se entretêm. Ou quando a peça zoa um deles, o cara se incomoda e os outros ficam zoando. Eu acho engraçado que tem um personagem na peça que ele usa uma cabeça de burro, né? E aí tem uma das criaturas do mundo das fadas, é um com cabeça de bode. E ele fica, eu não sei o que vocês estão achando tão engraçado de uma pessoa ter cabeça de burro. Ele no ombro de um outro bichão lá. Uma parada interessante pra também comparar com a peça, a Gabi me corrige se eu estiver errado, é que a peça trata da rainha que ela trai o rei, não é? Alguma coisa assim. Na verdade é o seguinte, é uma história de que fulano que ama ciclano e que ama beltrano, que assim, são vários desencontros amorosos. Aí o povo das fadas, lá, o elfo, as fadas, o duende, tudo, armam pra esse povo aí, que na verdade ia se reunir pro casamento de um deles, pra ir todo mundo pro meio da floresta, e aí eles vão entrar em contato com uma planta que faz com que a primeira pessoa que, quando você colhe a planta, a primeira pessoa que você vir na frente, você vai se apaixonar. Não é nem pessoa, pode ser rato, cobra, leão, qualquer coisa que aparecer na sua frente, você se apaixona. Por isso tem um cara com cabeça de burro? Vira uma doideira. E aí, isso é engraçado, entendeu? E a peça é uma comédia, no final das contas. Uma coisa que eu li é que o rei e a rainha são análogos a o rei e a rainha das fadas. E Sim. A rainha, teoricamente, trai o rei, mostrando que a rainha das fadas pode ter tido casos extraconjugais em relação ao rei das fadas. Sim. É a rainha que vai falar com o menininho? A Titânia, é isso mesmo. A Titânia, Durante a história toda, a gente vê o Morpheus meio que flertando com ela. Os dois cochichando, falando baixinho. Morpheus sempre fala da peça pra ela. Então eu acho que, como deixa no ar que a análoga da rainha traía o rei, eu acho que deixa implícito que a Titânia, rainha das fadas, também pode ter traído o rei dela com o próprio Morpheus. Esse talvez seja um jeito dele de expor isso por meio de uma peça, por meio de uma obra de ficção, entre aspas. Na peça, a rainha das fadas, que é a Titânia, se apaixona por um burro. Olha aí, tá chamando simplesmente de burro? Exatamente o que eu tô falando. Eu achei muito interessante, mas o que eu ia falar do Robin Goodfellow é que ele mata o ator e meio que fica no lugar, né? Não mata, ele desacorda o ator. Não, o que acontece é que não é que ele mata, ele toma o lugar e depois, quando todas as fadas vão embora, ele fica. Ele vai aparecer, inclusive, no Isso. futuro, né? Exatamente. E a máscara que o ator que interpreta ele usa é muito parecida com a máscara do V de Vingança. Aquela parte sim. lá que ele tira o chapéu e tem o chifrinho. Sim. É muito igual. Mas eu acho legal que ele cheguei e falou assim: você me interpretou muito bem, Mortal, mas eu me interpretei por tempos imemoráveis e eu faço o Robin Boa Praça melhor do que ninguém. Eu achei isso muito bom, cara. Eu fiquei pensando nisso quando eu li, tipo, eles são do mundo das fadas, eles são duendes de outra dimensão. Eu não tive como não pensar nos duendes da quinta dimensão que a gente tem no DC. E eu achei que ele tem uma atitude muito na mesma vibe. Mas eles são baseados mesmo nos duendes da mitologia, tá certo. Então, gostei muito. O Quisp, principalmente lá, que é o do Aquaman, ele é totalmente um elfo. Então. A gente tá falando da Titânia agora, o André até falou da cena dela com o Hamnet, filho do Shakespeare. Eu queria só desenvolver um pouquinho isso, porque na história toda mostra o Hamlet se sentindo desprezado pelo pai, né? O pai dele tá com ele meio que por obrigação e tudo mais. E no final da história fala que pouco tempo depois desses acontecimentos, o Hamlet morreu aos 11 anos de idade. Isso. Durante a história, mostra a Titânia bem interessada nele, né? Mostra a Titânia conversando com ele, falando das maravilhas do mundo das fadas, falando pra ele ir no mundo das fadas com ela. Tipo, dando a entender quem ela que levou, né? Não, a gente termina a história pensando nisso, né? Ele morreu,
morreu. A própria história real já afirma que ele morreu nesse ano mesmo, nessa cidade mesmo, sem falar exatamente o porquê, ninguém sabe, porque a história é muito nebulosa naquela época. Mas, em Livros da Magia, acho que na 3ª edição, a história se passa no mundo das fadas, né? Uma parte que o Tim Hunter vai visitar o mundo das fadas. Inclusive, o traço é bem parecido. É o mesmo desenhista? Porque é bem parecido o traço. Eu acho que é o Vez, eu acho. O Vez desenha uma das edições do Livros da Magia. Não sei se é essa, então mas ele essa. desenha. Eu acho que é a 3ª, mas não vou garantir nada aqui. Mas a Titânia, inclusive, tem toda a história que ela pode ou não pode ser mãe do Tim Hunter. Então ela aparece nessa história. E num dos quadrinhos, numa das cenas, um dos serviçais da Titânia é o Hamnet. Olha aí. Essa edição de Sandman é de setembro de 90, Livros da Magia é de fevereiro de 91, e o Hamnet é serviçal da Titânia. Olha aí. Olha só. É uma continuação, né? Mostrando que o Hamnet não morreu. O Hamnet, na verdade, foi pro mundo das fadas com a Titânia. Nessa história de Livros da Magia, a gente aprende que qualquer pessoa que aceita um presente da Titânia, ele é obrigado a servir ela no mundo das fadas, a não ser que ele dê um presente de igual valor. No quadrinho, enquanto a Titânia tá falando com o Hamnet, a gente vê que ela dá uma maçã pra ele e ele come. Então essa maçã que ele aceitou pode ser interpretado como um presente que de repente obriga ele a ser serviçal dela no mundo das fadas. Faz muito sentido. E uma coisa que me ocorreu muito, que daí é mais uma interpretação minha, é se levando tudo isso em conta, a gente pode pensar que o Morpheus entregou a criança propositalmente. Porque ele, por exemplo, quando a Titânia fala do Hamnet pra ele, ele fala: eu falei pra ter um intervalo no meio da peça e daí você vai poder conhecer a criança. Então parece que ele convenientemente colocou esse intervalo de um jeito proposital. E ele pra fala que do preço que o Shakespeare tem que pagar também. Então, também, de certo modo, a perda do Hamnet serve de inspiração para várias peças do Shakespeare. Serve para Hamlet, serve para Romeu e Julieta. Depois que ele sai do hospício, né? Que ele é internado um tempo, né? Depois da morte do filho. Mas a gente vê, então, que a morte do Hamlet serve de inspiração criativa pro Shakespeare, de certo modo, do jeito que o Morpheus promete dar essa inspiração criativa pro Shakespeare se ele fizer essas duas peças de encomenda. Então, a gente fica pensando, será que o presente do Morpheus pro mundo das fadas foi só a peça, ou foi a peça e a criança? Sim. E isso também serviu pra missão que ele deu pro Shakespeare de ser a voz criativa dele no mundo real. Eu fiquei viajando muito nisso, mas eu achei interessante existir essa abertura de interpretação, ao mesmo tempo que pode ser, pode não ser. Acho que tudo vai depender da imagem que você tem do Morpheus nessa época, agora que a gente sabe que ele era um escroto. Sim. Tudo vai depender do olho com que você lê a história. Mas pra mim essa é uma interpretação que faz sentido na minha leitura. E uma coisa que eu acho que é interessante é que, acho que um pouco mais pro começo da história, o filho dele tá reclamando com alguém ali, e ele fala: meu pai mudou de uns 5 anos pra cá. Ele só quer saber de escrever, só quer saber de criar histórias. Eu não duvido se eu acabar morrendo, ele acabe, transformando isso numa história. Sim. Eu acho que é muito interessante e complementa isso. E sobre isso, tem uma entrevista do próprio Gaiman, que ele fala que, o Bud até lembrou, né, do preço que ele paga por ser um contador de história, o preço que ele paga pela inspiração. O Gaiman tem uma entrevista que ele fala exatamente isso, que um dos preços que o escritor paga é que qualquer coisa que aconteça na vida do escritor, ele parece que tá com um caderninho atrás da cabeça, anotando aquilo pra servir pra alguma coisa que ele pode contar. Pode ser algum trauma, que nem a perda de um familiar. Isso, de certo modo, vai ter alguém com um caderninho no fundo da cabeça dele anotando aquilo pra aquilo servir de inspiração pra alguma história futura, pra aquilo servir de assunto pra ele falar. Sem Nessa dúvida. mesma entrevista, eu acho que nessa mesma entrevista, ele fala que os personagens de Sandman eram tão reais pra ele quanto qualquer pessoa real, e que ele passava mais tempo com aqueles personagens do que com a família dele, que é exatamente o que o Hamnet fala quando tá falando sobre o Shakespeare. Ele tá refletindo a experiência dele como escritor um pouco aqui, Sim. né? O próprio Gaiman. O Gaiman, ele se coloca completamente, não só no Morpheus, mas eu acho que principalmente no contador de história mais humano, que é o Shakespeare. Faz muito sentido. E uma coisa que eu acho interessante é que você vê que o Gaiman, ele trata esse mundo das fadas pontualmente em algumas histórias, e eu acho que ele queria contar muito mais história nesse mundo, cara. Eu acho que ele deixou muita história na cabeça dele que ele acabou nunca contando. E eu confirmei aqui a arte dessa história do Livros da Magia, da edição 3, que é quando o Tim Hunter vai com o Doutor Oculto pro mundo das fadas, pra Fairy, né? Realmente é a arte do Charles Vess, é o mesmo desenhista. Que legal, né, ter feito isso, né, de ser o mesmo desenhista, que eu acho que dá uma ligação muito maior. Sim. O próprio Sandman aparece nessa edição.
O próprio Morpheus aparece nessa terceira edição de Livros da Magia. Ele é o cara da magia, né? Só completando isso que eu tava falando sobre o quanto o Gaiman se coloca no roteirista, eu acho que, quer dizer, não é uma coisa que eu acho. Sandman é sobre a eternidade, né? Até por girar em torno dos perpétuos. E o que Sandman sempre deixa claro é que só as histórias são eternas. Então Sandman, mais do que eternidade, é sobre os contadores de histórias, sobre Morpheus, é sobre Shakespeare, que são as personas no Gaiman, e é isso que ele mostra. O custo da criação é o sacrifício de relacionamentos, né? É o isolamento da pessoa, que é também o que gira em torno toda a história de Sandman. Tudo gira em torno dos problemas do Morpheus com os relacionamentos que ele tem. Sim, mais pra frente acho que vai entrando mais ainda nisso. Tem mais coisas sobre contação de histórias, tem mais coisas sobre relacionamentos do Morpheus. Acaba sendo o que realmente a trama fala, né? É sobre isso o tempo todo. E é bem foda, e é muito bem feito isso. Não é só é repeteco, não. É abordado de cada jeito foda que, meu Deus. Bora então agora para a última história desse, entre aspas, arco, né? Porque não é um arco porque as histórias não se conectam, mas esse conjunto de histórias da Terra dos Sonhos. Interlúdio, talvez? Eu acho que dá pra falar que é um conjunto de histórias mesmo. Como chama quando é uma série que os episódios não têm relação? Antologia. É uma antologia, uma pequena antologia de contos de Sandman. É uma antologia que as 4 histórias têm um tema específico que eu vou falar quando a gente concluir sobre a 4ª história. Mas é uma antologia temática, né? Exatamente. É o que a gente falou, né? São histórias que estão num momento muito bom dentro da sequência, porque te contextualizam para as histórias seguintes. E essa última história, que é do Sandman 20, chama Fachada, e eu acho que deve ser a história que o Bud deve ter pirado mais, provavelmente, porque eu acho que é a mais metida na cronologia da DC de tudo isso aqui, né, bicho? Exatamente, é que tem a heroína, né? Tem a garota elemental. Garota elemental. Que na edição da Panini tá como Moça Elemento. É Moça Elemento? Era Element Girl em inglês. Ah, tá. O Metamorfo tinha o subtítulo Homem Elemento, né? Mas, cara, eu adoro quando você vê esses roteiristas que o pessoal não associa super-herói. O Alan Moore, o Neil Gaiman. Mostra que eles não escrevem super-herói, mas eles cresceram lendo essas porra. Sim. Então eles conhecem muito, principalmente do antigo. Eles não devem manjar nada da época que eles estão trabalhando. Eles já não devem estar lendo quase nada, mas o que veio antes eles manjam. E desenterrar isso, e o Gaiman gosta, né? O Metamorfo, na antologia lá do Wesley Comics, também foi o Gaiman que escreveu, né? É verdade. O Gaiman gosta de mitologias no geral, inclusive as mitologias dos quadrinhos. Esse ainda tem Ra, né, pra ajudar. Tem um personagem que eles citam aqui nessa história, que eu fui pesquisar sobre ele, e ele apareceu só na história original lá do Metamorfo, na mensal do Metamorfo. O Metamorfo vilão que tem. Ele aparece numa história lá, ele é citado aqui, e ele volta a aparecer bastante na história do Metamorfo que o Gaiman escreveu no Wednesday Comics. O Gaiman gostou desse cara aí, pelo jeito. Ele realmente gosta do Metamorfo, é impressionante. O que eu achei interessante dessa história é que ela mostra o ponto de vista de uma pessoa que quer morrer. Sim. Que é eterna, na verdade. E não tem uma discussão moral sobre isso. Eu achei muito bom isso. Não é um negócio de suicídio. Será que é correto o que ela está fazendo? Não, ela quer um descanso, ela quer parar. A vida tá sendo um tormento pra ela. Ela quer uma finitude. Ela quer uma finitude, exatamente, quer uma finitude. Mas qual que é a história da garota elemental, Léo? Eu não sei, não conheço. Ela era uma espiã da CIA, que eles mandam ela atrás do olho de Ra e reproduz o caso que deu poder pro Metamorfo, mas ela acaba ficando amiga do Metamorfo. Ela é meio que largada por causa disso pela CIA. Eles acabam aos poucos vendo ela como traidora por causa disso. Ela é uma heroína mesmo. É que ela apareceu muito pouco. Deve ter tido, sei lá, 10 E quais são os poderes dela? É os mesmos poderes do Metamorfo. Ela consegue se transformar em qualquer elemento da tabela periódica. A personagem, ela chama Urania Blackwell. Ele chama muito de anos Rainey. 60, né? A personagem que foi atingida pela radiação do olho de Ra. Urânio, urânio enriquecido. É muito anos 60. Ela chama Urania... meu Deus. Você não tinha feito a ligação? Não tinha. Se você não tinha feito a ligação, entendeu?
E é isso, tipo, ela era igual o Metamorfo, só que ela tinha um biquininho, né? Porque ela era menina e não podia ficar pelada. Você sabia que o Metamorfo tinha uma sunguinha? Ah, olha só! Isso é uma coisa que eu sempre achei incômoda no Metamorfo, porque ele tá sempre pelado e ninguém nota, né? Não, mas ele tá de sunguinha, ele tem uma sunguinha Ele tá com M no sunguinha centro. preta e ela, o biquíni, né? É verdade. Mas, cara, essa história de tudo aqui, todas elas, a do Shakespeare é a menos triste, mas todas elas têm um quê de tristeza, mas aqui é uma tristeza diferente. Cara, ela não tem saída, coitada. Sim. A gente se comove por ela, né? Até a metade da história, ela serve pra mostrar o desespero dessa personagem, pra gente entender o porquê ela quer morrer, né? Exato. Uhum. E não só isso, essa coisa dela não se encaixar, né? Isso é muito latente, assim. Isso é muito pungente. Ela não se encaixa, ela não faz mais parte dessa época, ela não quer mais fazer. Ela usa justamente essas máscaras. Isso é muito simbólico, né, gente? Uhum. Super simbólico de você usar máscaras pra você não ser quem você é socialmente. Então, você tenta se encaixar nos lugares. Tem uma cena muito que aquilo super me marcou, que ela tá almoçando com uma amiga e aí a amiga olha pela janela e vê, na verdade, uma família de pessoas que são PCD. Sim. E ela fala, ai meu Deus, será que meu filho vai ser um monstro desse? Aí ela fala, amiga, tipo, eles não são monstros, são pessoas. Ou seja, se ela me vir como eu sou, ela também vai me achar um monstro. E aí logo em seguida cai o rosto E dela. cai o rosto dela, exatamente, Cara, uma coisa É horrorosa. desesperador essa parte. Exatamente. A gente sempre tem que lembrar, né, que nessa época dos quadrinhos da DC, né, a gente vê Sandman como uma coisa à parte, mas nessa época tanto era do universo DC como tem essa personagem, mas a Vertigo ainda não existia. Era realmente dentro. Então é o Gaiman pegando um recorte muito repetitivo dos anos 60 dos quadrinhos, que é o herói monstro que acaba sendo aceito, né? Que normalmente é um personagem ranzinho, a gente tinha o próprio Metamorfo, o Coisa, o Fera, tal, e ele traz pra um lado que é muito real aqui, né? Fica tipo, por mais que se esforce, ele não vai ser tratado bem como os quadrinhos costumam mostrar. Infelizmente, o mundo não é assim. É um drama do Frankenstein, né? É um Prometheus acorrentado aí, que é justamente o cara que teve aquele lampejo de, meu Deus, esse mundo é podre, a humanidade é ridícula, né? Teve essa consciência de tudo isso e não se encaixa. E aí fica sendo um monstro para as pessoas e se achando um monstro, mas tem uma consciência muito mais elevada do que o resto das pessoas. E eu acho que isso pode calar muito fundo, principalmente as pessoas que são PCDs, as pessoas LGBTQIA+, podem se identificar bastante com essa história da fachada, porque fala justamente dessa coisa de você não se encaixar, não se sentir aceito, não se sentir bem-vindo e querido nos lugares e aceito como você é, exatamente como você é. Então acho que isso pode calar fundo em muita gente, assim. Sim, eu acho também que mostra o quanto que toda essa parte de você mostrar que não se encaixa e o quanto que a reclusão, né, própria que você vai fazendo por conta disso, vai fazendo com que você tenha cada vez mais medo de tudo, né? Porque mostra ela no apartamento, ela não conseguindo fazer mais nada, ela ficando lá, ela só tem uma ligação lá pro cara que eu esqueci o nome agora, Mulligan, sei lá, uma coisa assim. E ela só tem aquilo que ela consegue se apoiar, tanto que quando ela recebe o telefonema da amiga, ela nem consegue, tipo, falar direito, porque ela fica assim, tipo, fica tremendo, fica, o que tá acontecendo? Ela fica com medo do telefone, né, de primeira. Ela começa a desenvolver fobia social. Exatamente. Falando como uma pessoa com depressão, eu acho que o Gaiman representa muito bem isso aqui. Essa parte do Mulligan, eu acho que pega bem, porque ele é o cara que é o contato dela com a CIA, ela recebe uma pensão, né, por invalidez, e ele é o contato dela, e ela arranja desculpa, vocês já mandaram o cheque? Não, você sabe que é toda quarta tal do mês. É uma desculpa que ela tem que, pelo menos uma vez por mês, ter contato com alguém. Sim. E a gente vê que o Mulligan tá meio incomodado, descarta ela logo, e isso pesa nela. E isso é uma coisa muito de gente depressiva, é o que vem depois, porque ela liga, eles falam que ele foi transferido, e aí depois que ela já morreu, tal, ele liga de volta. Você vê que tem esse lado depressivo também, que a gente se sente desconectado e acaba, por causa disso mesmo, afastando mais ainda. A história, do jeito que ela é contada, a gente vê do lado dela, né, pelos olhos dela, parece realmente que o cara tá evitando ela. Mas no fim, até que ele se importava bastante pra dar uma ligada e ver como ela tava. Sim. Isso que você falou pra mim leva a parte que mais me toca na história, a parte mais interessante pra mim na história, que ela é julgada por todo mundo. No final, ela encontra a morte, que não faz nenhum tipo de julgamento dela. Ela fala sobre a vontade dela de
se matar, a morte não questiona nada, porque realmente, quando a pessoa quer se matar, você não questiona os motivos dela se matar, você só tem empatia pra entender o porquê e de repente pode ajudar de alguma forma ela, mas a morte não julga ela, a morte mostra o caminho pra ela conseguir isso que ela quer, porque ela realmente quer isso com honestidade, ela não quer mais estar nesse mundo porque ela não vê mais esperança. A morte mostra o caminho pra ela, ela consegue o que ela quer e em questão de poucos segundos depois do que ela consegue o que ela quer, esse Mulligan, que é um cara que ela achava que tratava ela como uma obrigação, que é um cara que tinha sido transferido e não tinha obrigação nenhuma de falar de novo com ela, liga pra ela, algo que talvez desse algum tipo de esperança pra ela. Sim. Por questão de segundos, ela perde isso. A história não faz nenhum julgamento dela por querer se matar, não. Ou, no caso, conseguir se matar, mas tem essa pegadinha no final que a história fala, olha o que você pode perder caso você vá por esse caminho. E eu acho que aquilo que eu e a Gabi a gente falou, inclusive do sonho, o sonho representa também a esperança, eu acho que vai muito de encontro com isso também. Essa ligação do Mulligan poderia, de certo modo, representar a esperança pra ela, que o grande problema dela é ela se sentir deslocada e solitária. Um simples telefonema de alguém que se preocupa com ela e alguém que mostraria que ela não era um peso pra ele, que ela não é uma obrigação pra ele, significaria a esperança pra ela, e ela acaba perdendo isso porque ela escolhe um outro caminho. Eu acho que essa pegadinha no final, mesmo não fazendo juízo de valores em relação a ela, mostrar isso de tipo, tá bom, você pode se matar, mas olha o que você pode perder, pensa nas coisas que você pode perder se você for por esse caminho. Essa mensagem é uma coisa que me pega muito forte. Eu acho muito louco porque é isso que a gente falou no começo, né? É uma história sobre depressão e tudo, que não faz julgamento moral mesmo. Tipo, não tem nenhum julgamento moral aqui, mas te mostra o contexto. Tipo, se você ler a primeira vez, pelo menos eu quando li a primeira vez, eu embarquei no ponto de vista dela, só. Relendo, você vê que, por exemplo, quando ela tá jantando com a amiga dela e a máscara cai e ela fica desesperada, você vê que a amiga, se ela tivesse parado lá e explicado o que aconteceu, provavelmente elas ficariam de boa. Mas ela já tava numa noia tão grande na cabeça dela que ela sai correndo chorando desesperada, assim. Não só na cabeça dela, né? Mas a amiga já tinha também dado indícios dos próprios preconceitos, né? A cena que a Gabi falou é um indício disso. Sim, mas provavelmente se ela tivesse um pouco mais tranquila, ela teria lidado de outra forma. Mas ela não tava, ela tava numa depressão fodida. Então o negócio foi pro pior. E a mulher ainda não mostrou nenhum acolhimento. Exato. Foi isso, né? Sim. Já demonstrou que ela era preconceituosa, que achava monstros pessoas PCD. Então o que ia achar dela, né? Exato. Agora, eu gostaria de falar muito sobre a minha personagem preferida dos Perpétuos, que é a Morte. Maravilhosa. Maravilhosa, né? Como toda boa gótica, é óbvio que a Morte era a minha preferida. Mas, assim, é muito legal o que o Carlos estava falando agora, que a Morte não faz juízo de valor. Não faz. Na página 20 e 21, que é quando ela fala pra ela, ok, vou te ajudar, vou te mostrar como que você alcança a finitude da sua vida, ela faz um monólogo, tem um monólogo da Morte ali, praticamente, né? Sim. Ela tem uns 4 ou 5 quadrinhos, em que só ela fala, e tem aquele pródigo quadrinho que sempre acho que já virou até estampa de camiseta, meme, que fala, quando surgiu o primeiro ser vivo, eu estava lá, esperando. Quando o último ser vivo morrer, meu trabalho estará concluído. Colocarei as cadeiras sobre as mesas e apagarei as luzes. E trancarei o universo depois de bater a porta. Que é incrível, né? Tipo, ela é o começo e o fim, né? É sempre assim. Sim. E eu gosto muito de uma frase que ela chega e fala, você vai me matar? Vai tirar minha vida? Vai me conceder o esquecimento? Ela fala, sua vida é sua, Honey. E sua morte também. Cara, isso é sensacional. É muito bom. É muito sensacional boa. Essa fase. Eu acho muito legal porque a morte no universo de Sandman, ela não é a causa. Não é ela que mata as pessoas. Ela é quem leva as pessoas da vida pro outro lado. Mas a morte não é a causa da morte. A morte é uma coisa natural. É o fenômeno, o fenômeno. O acontecimento é a morte. O que causa esse acontecimento, daí são coisas variadas e coisas completamente sem relação. Tanto que ela pergunta, você veio me buscar? Ela falou, não, na verdade eu vim pela moça que tá, na verdade, no andar de cima, que foi trocar uma lâmpada, escorregou e caiu. É muito bom. Eu tava aqui por acaso, a porta tava aberta e eu entrei. Exato. E é muito legal que, assim, no princípio, assim, ela não foi lá, foi lá pra ver o que tá acontecendo. Ela não ia ajudar ela a morrer. Não, ela ouviu ela chorar. E aí, tanto que uma hora ela chega e fala assim, ó, você cria o seu próprio inferno, Ren. E aí, que é um pouco antes dela mudar de ideia, ela fala, tá, tudo bem, eu vou te ajudar. Mas eu acho muito interessante como ela vem contando as coisas, vem escutando ela, fala, e aí quando ela vê que, assim, porque o que acontece? Tipo, o Ra cria diversos
metamorfos, né, como tá aqui. E aí, tipo, ela cita um que viveu 2.500 anos. Aí ela fala assim, pô, vou ter que viver 2.000 anos pra conseguir morrer, sabe? Tipo, pô, não, me ajuda, pelo amor de Deus, né? Não quero isso. E aí que ela dá a dica, e é muito legal que a gente volta quando ela olha pro sol, né? Que aí ela chega e começa a olhar, e aí ela entra pra aquele negócio das máscaras, né? De novo, de se utilizar a máscara. Eu achei isso muito interessante. E eu sempre gosto de como a morte é a Perpétua mais empática, mais gente boa, né? Que todos eles ou são os filhos da puta ou estão totalmente desconectados da humanidade. Na maioria das vezes, as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. E ela é sempre a mais legal. Eu vejo muito sentido nisso, porque a morte é o momento mais traumático, porque é o momento de maior transformação que qualquer criatura viva pode passar. E a morte é aquela que ela literalmente pega pela mão pra guiar a pessoa pro caminho. Ela tem mais contato que qualquer um dos irmãos com a humanidade. Exatamente. Né? Isso de pegar pela mão, eu acho que é um simbolismo de empatia que justifica ela ser a mais empática de todos os perpétuos. E um momento nerd que acabo de perceber datas aqui nesse momento? Arca. Um só. Esse arco é de 1990 ou 91? Tá 90. 90? 90. É o mesmo ano que o Metamorfo tava morto há alguns anos, aí joga uma bomba em invasão e ele ressuscita, coitado. Olha aí. E aí a história ela termina, né? Que tipo, ela tá olhando pro sol, aí ela começa a definhar, aí tem um quadro preto, e aí a morte fala: divirta-se, Honey, desejo mais sorte da próxima vez. E nisso o telefone toca, ela atende, e aí aquilo que a gente falou, que é o Mulligan querendo falar com ela. E aí a morte falando assim, não, teve que sair e tal, não posso te ajudar, não, lamento poder ajudar, mas a gente ainda se vê, né? Sim. E é muito bom. E aí termina com a moça elemental, tipo, virando poeira, assim. Eu acho legal esse fim, eu acho muito simbólico tudo. Se o Roberto tivesse aqui, até estranhar, porque eu me incomodo muito com moça elemental. No da Conrad tá como garota elemental, que eu acho que é o que se usava mais. O Carlos, se ele lê Legião dos Super-Heróis, ele tem um troço, né? Nossa, moça pra mim, eu volto imediatamente aos anos 70, assim, moça. Só porque o Bud fala moça? Moça. É a juventude elemental. E é o que a gente falou também da parada do simbolismo do Sandman, que tipo, nada é tão literal, tudo, os símbolos, as histórias são verdade. Então, tipo, tem que falar com o Ra. Onde que eu vou encontrar a Ra? Tipo, você não tem que ir até a pirâmide. Ra é o sol. Olha pro sol, abre a janela e olha pro sol. É muito foda isso. É meio que pra falar com Deus, você não tem que ir na igreja. Deus é onipresente. Exato. Não, e nesse caso realmente, né, o que ele simboliza. Se eu quiser falar com Deus. Ele é o sol, ele é um deus sol, então ele fala assim, ele é o sol. Aí ela fala, bem, ele e os outros. Mas ele tá lá fora agora, tipo, tem vários deus sol. Eu acho bem foda, cara. E aí encerra nosso arco de 4 histórias, né? Que o Branca, inclusive, falou que se conectam. Eu quero saber como. Cara, pra mim, assim, Terra dos Sonhos especifica que as histórias substituem a realidade. É inclusive o que o Sandman fala pras fadas, que não importa o que seja a realidade, o que importa é que a história é perpétua e a história vai se tornar a realidade. Então acho que é isso, a história substitui a realidade, os sonhos transformam a realidade, e nas 4 histórias a gente vê a influência dos mitos, né, dos mitos que são histórias, na realidade das personagens humanas. Então Calliope, a gente vê a influência da musa da mitologia grega na vida do escritor. Sonho de Mil Gatos, a gente vê a influência da história que a gata conta na vida dos gatos. No Sonho de Noite de Verão, a gente vê a influência das fadas em cima daquela trupe de teatro. E na Fachada, a gente vê a influência do Ra, que é o deus sol egípcio, na vida de uma pessoa que ganhou poderes por meio dele. Então acho que o que liga as 4 histórias é a influência dos mitos na realidade das pessoas, das criaturas reais. Cara, faz muito sentido. Faz muito sentido. E uma parada que eu acho muito foda, que o Gaiman é um dos mestres em fazer isso, é como ele pega o Shakespeare, que foi uma pessoa, um autor que existiu, que tem a obra dele aí, e ele trata como tão personagem quanto ele usa a garota elemental. É uma figura que já virou tão mítica, tá tão entrelaçada nas histórias que se contam, que já virou um personagem também, que ele consegue criar histórias novas, lacunas do que se sabe da vida dele, cria uma história pro filho perdido, cria toda uma parada em torno disso, da mesma forma que ele cria pra um garoto elemental ou pra qualquer personagem que ele usa, que tem uma cronologia fictícia. Ele pega uma pessoa real que já virou uma história.
ninguém mais que existe conviveu com Shakespeare, mas todo mundo tem uma imagem de quem foi Shakespeare por causa das histórias que a gente conta. É a mitologia do Shakespeare, ou seja, é o que o Branca estava falando. Exato. O que são mitos, no final das contas? Mitos são narrativas que fazem parte da cultura de um povo, que explicam, na verdade, como é a origem do mundo, a criação dos seres humanos, fenômenos naturais, outros aspectos da vida, e é isso, o universo. E a nossa vida é entrelaçada por histórias. E é isso que o Gaiman faz de modo magistral. Exatamente. Por isso que eu trouxe esse... Eu achei que complementava a fala do Branca. Porra, Neil Gaiman, né? Neil Gaiman sendo Neil Gaiman. Então, cara, com isso a gente encerra esse mini pseudo-arco do Sandman, né? Acho que é o encadernado mais curto que saiu, né? Até incluem os roteiros e tudo pra dar um pouco mais de volume. Se eu não me engano, sim. São 4 histórias só, mas que, 4 histórias a gente conseguiu ficar aqui 2 horas batendo papo sobre elas, daria pra bater papo muito mais tempo de tanta profundidade que tem. Olha, daria pra ficar 2 horas falando de cada uma, né? Sim. Eu tenho curiosidade, 2 delas já foram adaptadas pra série, que eu acho interessantes, mas eu acho que as mais profundas não foram, e eu tenho muita curiosidade se isso vai pra TV ou não. Acho que a série vai seguir esse caminho de, entre temporadas, vai adaptando as histórias curtas. Já foram 2, tem mais 2 pra ficar entre a segunda e terceira temporada. Eu acho que eles vão seguir essa linha. Tenho curiosidade de ver como vão fazer essas histórias. Tomara que fiquem legais. Eu tenho principalmente com essa última aí. Eu tô bem curioso pra saber como que eles vão fazer. Porque a gente já viu que eles estão evitando ficar usando coisa de cronologia da DC. Mas... vamos para a leitura de e-mails e comentários? Bora! E começando mais uma leitura de e-mails e comentários. Lembrando que se você quiser que a gente leia os comentários, basta escrever em qualquer post aqui deste podcast. Pode ser nas nossas redes sociais, no Spotify, mandando um e-mail para mansãon@mansãon.com.br, pelo YouTube ou pelo site, por onde você quiser, que a gente vai selecionar e ler aqui o seu comentário. Então vamos lá, vamos começar aqui a leitura do programa 205, que é o Para Reler Como Se Fosse a Primeira Vez. Vou começar aqui com o comentário que mandaram por e-mail do Theo Pacheco. Ele falou: olá, Mansão N, acabo de escutar o episódio 205 e gostei pra caramba de seus relatos e experiências e finalmente falaram de Watchmen. E outra coisa, vocês já tiveram a ideia de fazer um programa cujo assunto são histórias aclamadas e consideradas incríveis, mas que vocês acham nada demais ou até ruins? Eu acho que seria uma ideia no mínimo interessante. Abraços e parabéns pelos mais de 200 episódios. Pô, valeu, Theo Pacheco, valeu mesmo. E sobre a sua pergunta, sim, a gente já pensou em fazer alguma coisa assim, tá aí na nossa gaveta, em algum momento a gente deve fazer um programa desses. Tem muitas temáticas que a gente pode fazer assim, inclusive mais de um programa, né, porque tem tanta história, tem tanta coisa que a gente pode falar que rende bastante. E você falou de Watchmen, a gente deu uma pequena palhinha aí, mas algum dia, não sei quando ainda, mas vamos ver, teremos um podcast só sobre o Watchmen. Valeu! Vamos agora pro Instagram, comentário do Lucas Garcia. Ele falou: muita coincidência vocês terem gravado esse podcast antes do que aconteceu ao Donny Cates, que perdeu a memória de tudo que ele fez pro Venom e agora está podendo reler como se fosse a primeira vez. Olha aí a coincidência, né? Não foi proposital, gente. Até porque a gente gravou esse programa já tem um tempinho. Adoro o podcast. Ouço sempre no dia que sai. Valeu, Lucas. Valeu demais, cara. Brigadão. Bora agora para o Twitter, porque X é o... vocês sabem, né? Não é isso, não. Comentário aqui do Diadorim Doidão. Pô, eu adorei esse nick. Muito bom. Tem um tempão que eu não escuto um episódio tão bom assim. Tive a maior reminiscência. Adoro quando pinta Marvel na Caverna do Morcegão. Olha, Caverna do Morcego é de um amigo nosso, do grande Fábio da Luz. Aqui é a Mansão N. Mas tô ligado, foi brincadeira. E, cara, assim, é bom às vezes a gente fala um pouquinho, né? Mais nesses programas mais soltos, que o nosso foco maior aqui é DC e Batman, mas a gente gosta também de Marvel, né? E sempre que é possível falar, a gente vai falar, né? Eu puxei um na minha lista aí, né? O do Magneto, depois as menções honrosas até coloquei uns X-Men ali, né? Então sempre válido, porque Marvel também tem muita coisa boa, mesmo a DC sendo melhor. Ainda no Twitter, o Neto, que não é o Crack Neto, ele falou: nesse episódio, o Capitão
capitalismo foi ao solo, porque talvez em outros podcasts a cada HQ citada também seria comentado o fato de poderás comprar com o link na Amazon. Porra, muito bom. Cara, não é nem que o capitalismo foi ao solo, é que a gente quer um din-dinzinho porque a gente não faz isso aqui de graça, né? Então, mas a gente tinha que aproveitar, né, cara? Porque olha quanta história bacana aí que a gente indicou e, pô, se tem tudo na Amazon, por que não vocês comprarem no nosso link e ajudar a gente, não é não? Então, por favor, compre aí no nosso link da Amazon, ajuda aí, fortalece o nosso corre. Agora bora lá pro YouTube, comentário da maravilhosa Laura Ritano, que é figura carimbada, está em todas as nossas lives, maravilhosa, vamos ver o que ela falou. Amei as recomendações, mas amei ainda mais que vocês colocaram os links disponíveis para nós de todas as HQs comentadas. Olha o link aí com o comentário anterior. Isso ajuda demais na hora de procurar minha próxima leitura. Agradeço de verdade e façam mais vezes. Pode deixar, Laura, pode deixar. Se eu pudesse escolher qualquer obra em quadrinhos para ler de novo, como se fosse a primeira vez, com certeza seria One Piece, do Eiichiro Oda. Caramba, só isso, né? Nem tem nada pra ler de One Piece aí. Começou bem, vamos ver. A sensação de ver de forma inédita o pirata que estica salvando seus futuros aliados, desafiando o governo mundial, tudo porque quer ser o rei dos piratas, é absurdamente maravilhosa. Eu não vi tudo de One Piece, né? Eu não li, eu só assisti um pouco do anime porque é muita coisa e o começo é muito bom mesmo. Eu gostei muito. Eu fui relutante porque é muita coisa, mas é legal. Ela continua. Fica aí minha recomendação. Não escutem o Roberto, ele se nega ao poder da obra suprema que é One Piece. É isso aí. Então fica aí a dica da Laura, porque One Piece é uma obra, é uma epopeia, o negócio é gigantesco, não acabou ainda. Então é muita coisa. Quem curte aí mangá, quem curte aí esse tipo de história, vai atrás que realmente é muito bom. E pra fechar aqui o comentário do Mamoru Shiba 007, é um nick bem diferente. Toda vez eu quero esquecer a introdução do episódio sobre o filme do Lanterna Verde, provavelmente um dos mais engraçados já gravados pelo Mansão Wayne. Cara, esse episódio aí, mano, é bom porque a gente lançou, nos comentários era: eu não acredito que vocês gravaram isso, como assim vocês não gravaram história tal e estão gravando isso, meu Deus. É isso, né? Entretenimento puro pra vocês é a gente sofrer. Valeu aí, Mamoru. E essas foram as leituras de e-mails e comentários de hoje. Então, deixa aí os comentários. Fala aí o que você achou deste episódio de hoje de Sandman. Então, obrigado. Vamos lá, comenta aí e bora pro jabás. E vamos pro jabás. Primeiro de tudo, agradecer a Gabi, que faz tempo que não apareceu por aqui. Gabi, contribuiu demais pro papo de hoje. Porra! A gente tava em off aqui, a André mandou uma mensagem aqui, falou assim: nossa, a gente acertou demais de chamar a Gabi. Sim, falei mesmo. Falou mesmo, cara. Foi uma contribuição incrível, principalmente quando você começou a falar de Shakespeare, que eu falei: eita, alguém que manja de Shakespeare. Obrigada, gente. É sempre gostoso participar. O microfone é seu jabás. Fica à vontade. Obrigada, gente. É uma delícia participar do Mansão Wayne. Eu adoro vocês. É sempre gostoso. Eu adoro Sandman, adoro Shakespeare, adoro quadrinhos. Então, tô muito de boa. Tô super feliz. Pra quem quiser me seguir nas redes, eu tô como Gabi Franco no Twitter. É o lugar onde eu mais xingo as pessoas, geralmente. Falo de quadrinhos um pouco. Eu tô com o meu marido no Gibizilla. Escrevo bastante sobre quadrinhos e cinema lá. Temos o nosso podcast Imagina Se Pega no Olho e Imagina Se Pega no Ouvido, que é sobre música. E Imagina Se Pega no Olho é sobre generalidades. Mas falamos bastante sobre cultura pop também. Muito bom, porra, Gabi. Então, brigadão mesmo e haverá mais convites mais em breve do que da última vez, que foi muito tempo sem você participar aqui. Obrigada, gente. Brigadão. Valeu. E Leonardo Vicente, o Bud, seus jabás, por favor. Visitem o falaanimal.com.br. Não falo de sonhos, mas falo de quadrinhos, cinema, tudo que é coisa de nerd. Também. Às vezes de sonho, porque tem notícia do Sandman, do Fred Krueger, então pode acontecer. The Max, tem bastante coisa de sonho nesse mundo nerd. Então siga também nas redes sociais, como Fala Animal, mesmo no Twitter, onde é Fala Animal site, e também ouça o podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Maravilhoso. E Thiago Brancatelli, seu recado. Queria só hoje dizer que eu amo muito vocês, amo muito nossos ouvintes são o sonho de todo o podcast, então queria dar um beijo e sonhem comigo porque
Eu vou sonhar com vocês. Olha aí que bonito. Tem que sonhar com o Branca porque ele é um deus e ele precisa que a gente acredite nele para ele continuar existindo. Ninguém acredita em mim. Muito bom. E André, quem tiver com um projeto de podcast e precisar daquele profissional, como que faz? É só mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com. Me fala aí o que você quer. Você tem um podcast, você quer fazer um do zero. Vamos trocar uma ideia aí pra gente fazer um podcast muito bom pra você em todos os sentidos. Eu acompanho a gravação, eu faço o roteiro, eu edito, eu faço tudo pro seu podcast ficar maravilhoso, igual aqui o Mansão Wayne. E falando em Mansão Wayne, Mansão Wayne tem muita coisa além desse podcast, não, cara? Isso aí, o Mansão Wayne, além desse podcast aqui que você tá ouvindo, com tantas curiosidades e papos agradáveis, também é um portal que você acessa lá no mansãowayne.com.br com um mundo de informações de Batman, do universo DC, de todo esse grande universo pop que cerca o personagem. E além disso, tem a nossa fabulosa loja, onde você pode ajudar a gente comprando merchandising. Tem umas camisetas maneiras, tem caneca, tem coisa pra caramba. Entra lá no mansãowayne.com.br/loja ou no link que tem lá no site pra loja e dá uma checada que tem muita coisa legal. Tem coisa legal demais. E cara, legal que além do podcast e além, né, do portal, você pode encontrar o Mansão Wayne em todas as redes sociais. Vai lá e digita Mansão Wayne MW que você vai encontrar a gente em todas elas. E também no YouTube, vai lá youtube.com/Mansão Wayne para muito mais conteúdo. A gente coloca aqui os nossos podcasts, sejam novos, sejam antigos, tem as nossas lives, tem vídeos que a gente faz em parceria com a Hora Suave e tem muita coisa lá. Então vai lá no nosso YouTube, assina o canal e tem muita coisa lá. E claro que eu não posso deixar de falar para você fazer compras na Amazon. Sim, use o nosso link da Amazon para você comprar Sandman, para você comprar diversos quadrinhos, o que você quiser, que você vai ajudar demais este projeto. Então, compra sim, mas você tem que estar com o carrinho vazio, hein? Carrinho vazio, aí você coloca suas coisas lá, compra e a gente vai ganhar um didinzinho sem você precisar gastar nada mais além para isso e você financia aqui, este conteúdo maravilhoso, não é não? Então, ajuda nós. Tamo junto, é isso aí. É isso aí, muito obrigado a todos. Já deixa aquela avaliada no podcast e até o próximo programa. Falou! Programa editado por Panceira Áudio.